dois fatos. O primeiro, a relação que o rei Davi, nas suas últimas palavras, faz dos seus 37 valentes, com destaque para 3 valentes: Josebe-Basebete, Eleazar e também Samar. 3 grandes valentes aqui registrados na Bíblia, que deram alegria ao rei Davi e que fizeram proezas em nome do seu Deus. E o outro fato é justamente o desejo que o salmista Davi, que o rei Davi, ele teve para beber da água da cisterna de Belém. Verso 15 diz-nos o seguinte: e teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida, de maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. É justamente este texto que nós queremos nesta noite dissecar para os nossos irmãos, falar a respeito dessa atitude do rei Davi, de repente se expressar com um desejo de beber da água da cisterna de Belém, e de repente, depois que ele a tem na mão, ele age desta forma, guardando-se, diz o texto, pedindo até ao Senhor que o guarde, que não bebesse daquela água, porque seria semelhante água igual a sangue dos homens que foram a risco da sua vida buscá-la para o rei. Mas antes, queridos, estas palavras do capítulo 23 do livro de 2 Samuel registra as últimas palavras do rei Davi. O homem que foi, como diz o verso 1, levantado em altura, ungido de Deus, do Deus de Jacó. E a Bíblia diz: e o homem que era suave em salmos de Israel. Encontramos que Davi foi levantado em altura, o homem que foi tirado da malhada para ser rei em Israel, da malhada para o trono de Israel. Diz a Bíblia: agora pois assim dirás ao meu servo a Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, porque onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Deus havia engrandecido a Davi, tirando-o de trás da malhada, isto é, de trás do rebanho do seu pai, para literalmente ocupar o trono de Israel. Deus levantou a Davi. Você sabia que o Senhor pode te levantar nesta noite? O Senhor pode te erguer nesta noite. O Senhor pode animá-lo nesta noite. O Senhor pode te entusiasmá-lo nesta noite, assim como Ele fez com Davi, o menor dos filhos de Jessé, o mais moço dos filhos de Jessé, aquele que estava ocupado com as ovelhas do seu pai Jessé. Deus então o levanta, a Bíblia diz, em altura. E foi, segundo a Bíblia, um homem segundo o coração de Deus, ungido do Deus de Jacó. O próprio Deus influenciara o profeta no ato da unção do rei Davi. Não foi o profeta que quis ungir, mas Deus dizendo ao profeta para ungir o rei Davi. E finalmente o verso
diz o seguinte, que ele era suave em salmos de Israel, um homem que marcou a história de Israel, e nos últimos dias da sua vida, ele faz um relato dos seus valentes, daqueles que fizeram proezas, e que eram os mais próximos na sua jornada de guerreiro. Nós podemos ver que o salmista Davi, o rei Davi, tinha valentes e guerreiros, outros ao seu lado, mas o destaque aqui ficou para estes 37 valentes, e em especial para estes 3 que fiz menção. Quando ele tem desejo para beber da água da cisterna de Belém, estes então se apresentam, rompem o arraial dos filisteus, tiram água da cisterna de Belém e trazem até a presença do rei Davi. Note bem, 3 coisas. Primeiro, romperam o arraial dos filisteus. Segundo, eles tomaram da água, tiraram da água a cisterna de Belém. E terceiro, retornaram até onde estava o rei Davi, e a ele entregou-a. E ele, num gesto tão especial, toma 2 atitudes. Primeira, derrama perante o Senhor esta água julgada tão preciosa, tão valorosa pelo rei Davi. Ele a derrama perante a face do Senhor, numa espécie de libação, isto é, derramando este líquido diante do Senhor, como oferta, até mesmo de sacrifício. Ele faz, derramando esta água preciosa. A sede passou, o desejo passou, ele sopesou, ele ponderou, Davi raciocinou o grande risco de vida que aqueles 3 homens se submeteram para encontrar, buscar esta água e depois trazer até o rei Davi. E ele julgou que não seria necessário, julgou que seria talvez até uma petulância da sua parte em tomar desta água tão preciosa, que custou o risco de vida daqueles seus 3 valentes. E ele, como forma de gratidão, ele então derrama perante o Senhor. E o segundo aspecto da atitude do rei Davi, ele declara que não beberia o sangue dos homens que foram buscar a água a risco das suas próprias vidas. 2 coisas. Primeiro, ele derramou a água perante o Senhor como forma de gratidão, de que não se julgava não merecedor daquele gesto valoroso, valente, daqueles 3 seus guerreiros que romperam todos os obstáculos a risco de suas vidas, buscando a água para matar a sede do rei Davi. Ele não se julgou, Davi, quem sabe destinatário daquele tão empreendimento, daquela água tão preciosa, e tributou a Deus, e derramou perante a face do Senhor, e declarou também, conforme diz a lei, que jamais beberia sangue, conforme era o proibitivo do Senhor. Você poderia estar dizendo, pastor Bittencourt, até aí eu entendi. Qual é a lição principal que o Senhor quer compartilhar conosco nesta noite? Sabe qual é a lição principal que eu quero compartilhar com vocês nesta noite? É a seguinte: tudo que temos, tudo que somos, tudo que possuímos, custou o risco de vida de alguém, custou o esforço de alguém. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que possuímos, são dádivas que custaram muito a alguém em determinada ocasião, em determinado momento. Você pode fazer uma reflexão sobre isto, você pode fazer uma análise sobre isto que eu estou dizendo. O que nós temos, o que possuímos, são dádivas, são dons divinos, que em dado instante custou a vida, custou muito a alguém, até mesmo a sua própria vida. Se pensarmos
realizados na nossa salvação. Este dom maior, esta dádiva maior que recebemos do nosso Pai, custou a vida do nosso meigo nazareno, custou a vida de Jesus. E é por isso que nós devemos, à medida que recebemos dádivas de Deus, devemos agir com gratidão, a Ele devolvê-las, estas dádivas, agradecidos, porque Ele realmente é maravilhoso e merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém, meus amados? Diga após mim: tudo que temos, e tudo que possuímos, e tudo que somos, em dado instante, custou muito a alguém, até a vida de alguém. Essa é a grande lição do texto. E em decorrência disto, eu queria aqui registrar alguns pensamentos para o nosso elevo espiritual. Primeiro, como eu tenho que me importar diante desta grande realidade. Tudo que temos, tudo que sou, tudo que possuímos, custou a alguém, em dado instante, até mesmo a sua própria vida. Foi em decorrência do esforço de muitos, em decorrência de uma renúncia tremenda de muitos. E esta é a razão de nós estarmos aqui nesta noite. Você sabia por que é que você está aqui nesta noite? É porque o seu pai um dia orou por você, é porque a sua mãe um dia orou por você, é porque o seu vizinho um dia, quem sabe, orou por você, é porque a sua esposa orou por você, é porque o seu filho, quem sabe, orou por você, é porque o seu pastor te aconselhou, foi paciente contigo, te discipulou, te evangelizou, e hoje você está aqui. É por isso que nós estamos aqui neste santuário. Quantas investidas do nosso Deus Ele empreendeu através do seu Filho, através do seu Santo Espírito, através da sua palavra, para que hoje nós estivéssemos aqui neste santuário glorificando o seu nome. Amém, igreja? Oh, aleluias, louvado seja Deus. E é em razão desta atitude de Davi que nós devemos, primeiro, expressar gratidão a Deus por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que possuímos. Diga após mim: expressar gratidão a Deus. Isso significa, meu irmão, reconhecer que somos devedores. O grato é aquele que se julga não merecedor. O grato é quando ele se depara diante do seu doador, ou diante daquele que doa, diante daquele que lhe dá as coisas, diante daquele que lhe confere as coisas, ele se julga não merecedor. Toda pessoa grata é uma pessoa que se julga não merecedora da dádiva que recebe. Você não encontra gratidão no coração de orgulhoso, no coração de pessoa que se julga merecedor de ter recebido aquela dádiva ou aquele dote. A gratidão, ela é emanada, ela é derivada de um coração que se julga não merecedor por aquilo que tem recebido. Você é grato a Deus por tudo que Ele tem feito por sua vida, por tudo que Ele tem derramado na tua vida, por tudo que Ele tem conferido à sua vida. Você tem se manifestado grato pelo ar que você respira, pelo pão que você se alimenta, pela provisão que Deus lhe concede, pela luz que você contempla, pelo cântico do pássaro que você ouve, pelas forças que você tem, pelo movimento das suas pernas e dos seus braços, pela capacidade da sensibilidade que tendes no coração, pela vontade que você pode se expressar, pela eleição do nosso Deus em relação a nossas vidas, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, por sermos batizados com o Espírito Santo, por termos as nossas enfermidades curadas, por estarmos hoje sãos, aqui presente, dando glória a Jesus e dizendo: Senhor, Tu és o Deus das nossas vidas. Oh glória!
expresse gratidão a Deus por aquilo que você é e por aquilo que você tem. O que você é e o que você tem custou a alguém alguma coisa, um esforço grande, custou a alguém até mesmo a própria vida. Se pensarmos nos valores espirituais, custou a Jesus a sua própria vida. Ele morreu para que hoje tivéssemos vida, ele padeceu para que hoje estivéssemos realmente estivéssemos longe do padecimento. Jesus foi preso para que hoje estivéssemos livres. Ele foi odiado para que hoje nós fôssemos amados. Ele recebeu as nossas enfermidades para que hoje fôssemos curados. Ele foi escarnecido, ele foi lancetado, ele teve as suas túnicas lançadas sortes, ele foi desprezado para que hoje fôssemos aconchegados a ele. Jesus enfrentou o inferno, enfrentou as hostes espirituais das maldades para que hoje estivéssemos aqui glorificando o seu nome. Seja grato a ele, seja grato a ele, porque você é e você tem, porque Jesus pagou o preço para que assim fosse. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meu amado, minha amada, não está perdido a batalha, não está perdida a batalha. Acredita no Deus que tem condição de reverter a situação, no Deus que muda e acalma, muda os tempos e acalma a tempestade, no Deus que fecha a boca dos leões, no Deus que abre caminho no meio da tormenta. Creia nisto, querida, creia nisto, querido. Você precisa, meu irmão, reconhecer que no meio da dificuldade o Senhor se apresenta com solução e esperança para a tua vida. Louvado seja Deus. Mesmo que o cutelo esteja erguido para descer e decepar, quem sabe, o pescoço da tua vida, se você olhar bem fixo, você vai observar o cordeiro preso lá no meio do matagal, como providência divina para te tirar desta situação e te dar vitória e te dar vida. Amém, igreja? Oh glória, Deus seja louvado. Sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Essa atitude do rei Davi foi num gesto tremendo. A sede passou. Davi, quando viu aqueles homens chegarem com a água da cisterna de Belém, que aqui representa Jesus, esta água representa Jesus, e quem quer tomar desta água tem que romper o meio do arraial dos filisteus. Quem quer beber desta água tem que ir na cisterna, tem que tomar. A Bíblia diz tem que tirar. É preciso empreender esforços, não no sentido de obter a salvação, mas de lutar contra as forças do mal e obter a salvação no nome precioso de Jesus. E precisa retornar, louvado seja Deus, até a presença de Deus, de posse desta água e de posse da água da vida, que é Jesus, saciar a sua sede. Mas neste fato aqui nós encontramos o rei Davi derramando perante o Senhor aquela água que era preciosa, que era valorosa, que custou muito àqueles valentes de Davi, que esteve em risco de vida. Ele se julgou não merecedor de beber aquela água e portanto apresentou perante o Senhor. Amém, igreja? Você sabia que à medida que nós recebemos de Deus e se devolvermos a Ele em gratidão, sabe o que acontece? Deus nos dá mais ainda. Você recebe uma bênção, devolva para Ele em gratidão, Deus te abençoa mais ainda. Você recebe um livramento, devolva a Deus o livramento em gratidão, Deus vai continuar te livrando ainda. Você recebe uma cura, devolva a Deus em gratidão, Deus vai
vai continuar te curando. Oh glória, nós te abençoamos nesta noite em nome de Jesus. Nós ministramos a bênção sobre a tua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? De posse deste raciocínio, que tudo que temos e tudo que possuímos custou a alguém alguma coisa, temos que ser gratos. Outro raciocínio que é tremendo: é preciso honrar o legado que nós temos recebido. Você poderia dizer, pastor, o que é legado? Legado é patrimônio, legado é o conjunto de bens que compõem o patrimônio, é o acervo. O legado poderia se constituir na herança deixada pelo autor da herança, por aquele que partiu. Meus irmãos, à medida que nós reconhecemos que tudo que temos e que possuímos, nós precisamos honrar este legado que recebemos, não por merecimento, mas por parte daquele que nos deu gratuitamente. É preciso honrar o legado que nós temos recebido. Você sabia que eu estou aqui? Eu não paguei o preço que os meus pais, pregadores do Evangelho, pagaram. Eu não paguei o preço que o pastor Paulo Macalão pagou. Eu não paguei o preço que o pastor Cícero Canuto de Lima pagou. Eu não paguei o preço que Gunnar Winger pagou. Eu não paguei o preço que o pastor Daniel Berg pagou. Eu não paguei o preço do empreendimento dos irmãos aqui, que os irmãos pagaram. Eu estou aqui por graça, por misericórdia do nosso Pai, e tenho que honrar o legado que recebi. E quando você honra o legado que você recebeu, você tem que ser fiel, você tem que ser leal, você tem que ser sincero, tem que ser honesto em relação à administração do bem que você recebeu. Amém, igreja? Quantas coisas Jesus nos confiou antes de partir para a glória, que é preciso que eu e você nos sensibilizemos, que precisamos honrar, administrar bem aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Quantos talentos Deus tem colocado em nossas mãos, quantas possibilidades Deus tem colocado em nossas mãos, quantas potencialidades eu e você nós temos, e que às vezes está inerte. Elas estão inertes, estão dormindo em berço esplêndido no país da nossa vida. Hoje você poderia se despertar e dizer: Senhor, me ajuda a honrar, a administrar bem aquilo que tu deixaste sob os meus cuidados aqui nesta terra. Amém, igreja? Deus te deixou a salvação, Deus te deixou os dons espirituais, Deus te deixou a revelação da palavra, Deus te deixou o Espírito Santo, Deus te deixou o fruto do Espírito, Deus te deixou a vocação, Deus te deixou a chamada, Deus te deixou a esperança, Deus te deixou as doutrinas bíblicas cardeais e imutáveis, Deus te deixou quantas coisas o Senhor tem te deixado, o Senhor nos deixou, e que é preciso que administremos estas coisas, porque senão haveremos de prestar contas de todas elas naquele grande dia. Louvado seja o Senhor. E deste modo não haverá desculpa, não haverá saída, não haverá evasivas. Você e eu, diante do Senhor, temos que prestar a conta daquilo que Ele colocou em nossas mãos. Amém, igreja? Honrar o legado que recebemos tem que ser a conduta daquele que é agraciado por Deus a respeito de alguma dádiva, a respeito de algum dote. Outra coisa que sobe a nossa mente para compartilhar com os irmãos, debaixo deste raciocínio de que tudo que temos e possuímos são dádivas que custaram a alguém alguma coisa. Primeiro, ser gratos a Deus. Gratos a Deus aonde nós chegamos, gratos a Deus pelo que recebemos, gratos a Deus pelos que passaram. É verdade, temos que reconhecer, honrando o legado, o acervo que nós temos recebido. E finalmente,
precisamos também conservar os marcos dantes estabelecidos. Você poderia dizer: pastor, o que significa isto? Significa que nós não podemos ultrapassar os limites que são estabelecidos. Quais são estes limites? Nós poderíamos falar de 3 limites. O primeiro limite, o limite da própria doutrina. Os limites doutrinários não podem ser ultrapassados, não podem ser mudados, eles não podem ser alterados. Sabe por quê, meus irmãos? A doutrina, ela se compõe em bases que não mudam. O tempo passa, as eras avançam, a história pode se modificar, mas a doutrina não passa. A doutrina permanece a mesma, desde o dia que foi concedida até o dia em que efetivamente não se terá mais eficácia dela, a partir do instante que a igreja for tomada aqui desta terra. A doutrina, ela permanece, ela é universal, ela é imutável. Os marcos não podem ser mexidos, não podem ser tirados. Você não pode vir com doutrinas heréticas, com doutrinas outras. Você não pode crer naquilo que a Bíblia não respalda a sua crença. Você não pode crer com base em revelação de homem. Você crê com base na interpretação do Espírito Santo e revelação da própria palavra. Dê glória a Deus por isso, meu irmão. É a razão de nós subsistirmos como igreja, é o fato de que a doutrina não muda, a doutrina não passa, a doutrina não se modifica, a doutrina não sofre influência do homem. O homem não colocou a doutrina, o homem não estabeleceu a doutrina, foi o Espírito Santo usando os escritores sagrados, o chamado Teopneustos, louvado seja Deus, homens movidos pelo Espírito Santo. Eles estabeleceram os marcos doutrinários, as doutrinas dos apóstolos, e a doutrina de Cristo, e a doutrina essencial da igreja. Amém, meus amados? Não podemos mudar os marcos, tá certo? Primeiro, da chamada doutrina. Segundo, não podemos mudar os marcos dos princípios tradicionais. Existem coisas em nossa igreja que não podem ser mudadas, coisas na nossa igreja, enquanto Assembleia de Deus, que não podem ser mudadas. Por exemplo, você já viu alguma Assembleia de Deus aí sem banda? Já viu? Você já viu uma Assembleia de Deus que conserva princípios tradicionais? Você já viu uma Assembleia de Deus sem coral? Você já viu? Você já viu uma Assembleia de Deus sem ministério, sem um grupo de obreiros, tá certo? Composto de cooperador, cooperadora, diácono, diaconisa, presbítero, evangelista, pastor, missionário e missionária. Você já viu uma Assembleia de Deus sem uma assistência social? Você já viu uma Assembleia de Deus sem fazer culto ao ar livre? Você já viu uma Assembleia de Deus sem fazer visita nos lares e culto nos lares? Oração pelos enfermos nos hospitais? Você já viu uma Assembleia de Deus sem uma evangelização de porta em porta, uma evangelização distribuindo folhetos? Você já viu uma Assembleia de Deus sem uma escola dominical? São princípios tradicionais que originaram-se no início da igreja, eles surgiram com a igreja e não pode ser removido. Você não venha com outro tipo de movimento, com outro tipo de coisa, porque não se encaixa. Ou então a igreja se desfigura, a igreja perde a sua identidade. Você poderia dizer: mas pastor, porque aqui tem então Deus é amor, Brasil para Cristo, Renascer e outros movimentos, cada um com as suas peculiaridades, cada um com as suas singularidades. O fato é, se você foi chamado na Assembleia de Deus, é preciso se encaixar dentro dos princípios tradicionais da própria Assembleia de Deus. Não pode mudar. Se Deus te chamou na Deus e Amor, você vai parecer com o crente da Deus e Amor. Se Deus te chamou no Brasil para Cristo, vai parecer lá com o crente do Brasil para Cristo. Agora, todos nós, Deus é Amor, Brasil para Cristo, Assembleia
Assembleia de Deus, todos nós somos um em Cristo, porque fazemos parte do corpo glorioso do nosso Deus e do nosso Jesus. Amém, irmão? Dá para dar glória a Deus agora? Você já viu uma Assembleia de Deus sem conservar o ensinamento sobre o dízimo? Sem falar sobre o dízimo, sem falar sobre primícias, sem falar sobre oferta alçadas, que isto é princípio básico para quem deseja, principalmente, isto é de todos, mas para quem deseja ocupar responsabilidade eclesiástica e ministerial, não dá, não é, meus amados? É deste modo que eu vos proponho nesta noite, com base neste pensamento que Deus colocou em nossos corações, não removermos os marcos dantes estabelecidos. A doutrina não pode ser mudada, eu não posso mudar, os princípios tradicionais não podem ser mudados. Você poderia dizer, mas pastor, porque é que tem gente na igreja que não se enquadra, gente na igreja que ainda não se enquadrou? Eu quero te dizer, tenha paciência, espere um pouco, deixa Deus trabalhar, porque isto tudo é um processo, e no momento exato as coisas se encaixarão e o nome do Senhor será glorificado. Amém, meus amados? Eu quero te dizer uma coisa, é preferível ter estas pessoas aqui dentro do santuário, ouvindo a palavra. É preciso que nós amemos estes irmãos, que de repente ainda não se decidiram, de repente ainda não se consertaram, não fizeram aliança total com o nosso Pai. É preciso ter eles aqui dentro, do que lá fora, exposto ao mal, exposto ao inimigo e exposto ao diabo. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Não remova os marcos, meu irmão, continue firme, servindo ao Senhor. Não dê bola para a evolução, não dê bola para coisas, inovações. Não precisa inovar, não precisa evoluir, nada disso precisa. Seja você mesmo, seja você mesma diante da presença do seu Deus. Adore o Senhor em espírito e em verdade, seja sincero no processo de adoração ao seu Deus, e você será uma bênção. Amém? Oh glória! Deixa eu te falar uma coisa aqui para encerrarmos. Você sabia, meu irmão, que existe um tipo de pessoa na igreja que ele tenta viver em função do que os outros estão pensando dele? Será o que é que o irmão A, B ou C está pensando de mim? Meu irmão, você não deve viver na igreja em função do que o outro pensa de você, mas viva na igreja em função do que Deus pensa de você, do que o Senhor pensa a respeito de nós. Esta é a grande verdade. Pode aplaudir o Senhor igual o irmão Pires está fazendo, pode aplaudir o Senhor. Deus seja louvado. Viva em função não daquilo que os outros pensam de você, mas daquilo que Deus pensa de você. Isto quer dizer, você precisa ser você mesmo, você precisa ser você mesma, ser sincero, verdadeiro, abençoado pelo nosso Deus. Se encaixa aí nos princípios, louvado seja Deus. Não ultrapasse estas coisas, faça igual Davi. Era muito preciosa aquela água da cisterna de Belém, ele não teve coragem de bebê-la, se julgou não merecedor e ofereceu a Jesus, ofereceu a Deus, como se fosse ali uma espécie de oferta de sangue, que teve o risco de vida dos seus companheiros. Aquilo que você tem, aquilo que Deus tem te dado, ofereça a Deus. Diga: Senhor, eu não sou grato, custou o preço do teu filho, agora me conduz como verdadeiro adorador, como verdadeiro servo teu na tua casa e na tua seara. Deus te abençoe. Lembre-se disto: o que você tem, o que você é, custou a alguém alguma coisa, e muito, pode ter até sido a própria vida. Quanto Jesus não pagou para que estivéssemos aqui nesta noite, quantas lágrimas um dos seus parentes não derramou para que estivéssemos aqui nesta noite, quantas intercessões Jesus não fez diante do Pai
o Pai, às vezes na sua justiça infinita, querendo até nos fulminar, e Jesus lá intercedendo ao Pai, dizendo: Pai, espera um pouco, ele vai ter ainda outra oportunidade, eu morri por ele, ele vai me aceitar, ele vai vir para a tua casa, espere um pouco, eu paguei o preço por ele. Levante-se agora, que eu quero orar por você. Você vai sair daqui cônscio do que o que você tem, do que o que você é, custou muito ao nosso Jesus, custou muito ao nosso Deus, custou muito ao Espírito Santo, custou muito aos nossos pais, custou muito aos antigos, e é por isso que estamos aqui glorificando e adorando o nome soberano do nosso Pai, nosso Deus, nosso Pai. Eu te exalto, te glorifico, porque pude falar aos teus filhos a reflexão que tu colocaste em nossos corações. Fica conosco, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer que tudo que temos, que tudo que possuímos, custou muito, Senhor, aos nossos pais, custou muito, Senhor, a teu filho na cruz do Calvário, custou muito, Senhor, a assistência do teu Santo Espírito batendo na porta dos nossos corações, custou muito, Senhor, aos nossos familiares que oraram sempre por nós, para que hoje estivéssemos aqui. Abençoa cada vida aqui nesta noite. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que temos e por tudo que possuímos. A Ti derramamos, a Ti tributamos, a Ti devolvemos, a Ti, Senhor, nós concedemos, porque tudo que temos e que somos não é nosso, mas é Teu. É a oração que fazemos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém.